Olá, bem-vindos à edição de hoje do Juntos à Tarde, o Diário de Cultura aqui na nossa televisão. Todos os dias apresentamos aos nossos telespectadores o que acontece na cidade de Maputo e arredores no campo das artes, letras e ideias. Esta semana vamos continuar a olhar a programação da 8ª edição do Festival de Dança Contemporânea, o Kinane, que junta vários coreógrafos, bailarinos, pesquisadores nacionais e estrangeiros, porque Maputo, a partir dos próximos dias, é sem dúvidas a capital africana de dança. E hoje vamos conhecer parte dessa programação que está assente na questão da internacionalização, permitindo um diálogo entre Moçambique e Brasil, com coreógrafos, bailarinos e pesquisadores com quem vamos conversar nos próximos minutos. Estão aqui os nossos convidados que pela primeira vez visitam Moçambique para uma missão das artes. Falo-vos de Rafael Barzagli, é bailarino, e temos também Milene Corse, é bailarina, atriz e pesquisadora. Contamos também com Mariângela Andrade, bailarina e pesquisadora. Muito obrigado por estarem aqui conosco para falarem-nos sobre a vossa presença em Moçambique, em África, no Kinane. Milene, já tens o microfone. Bem-vinda a Moçambique. Como Olá, é que estás? Obrigada, estou bem. Agradeço o convite. Estou aqui pela primeira vez na África, em Maputo, acompanhada dos dois, Mariângela e Rafael, e também Marília Carneiro. Exato. E é tudo o que imaginavas? Sim, está sendo bem interessante essa pesquisa. Está sendo bom conhecer as pessoas e fazer as aulas e assistir os ensaios. Está sendo bom. Ok. Mariângela, bem-vinda também ao programa, bem-vinda à África. É Obrigada. tudo o que imaginavas? Obrigada, David. Até mais, eu acho. A gente tem uma memória afetiva com a África, né? Guarda as nossas origens, as nossas tradições. E estar aqui é um pouco conhecer a casa, né? Ok. É bom. Rafael, boa tarde também, bem-vindo. E a primeira pergunta de enquadramento é essa: é tudo o que imaginavas? Isto que vês? Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu acredito que sim, e mais, como a Mariângela disse, né? A primeira vez na África, acho que aqui o povo é muito receptivo, muito alegre e feliz. Tem uma acolhida e uma hospitalidade que, como foi dito, já é uma arte, então me senti muito bem aqui. E cada dia aprendendo mais, né? Lidando com cada contexto, as pessoas nos convidando para participar e partilhar de várias experiências, a comida, as danças, enfim, eu acredito que está sendo bem rico. Ok. O que te fez, Rafael, acreditar que em África e através deste festival poderias encontrar novas possibilidades de explorar o mundo e dar sua contribuição para que a dança continue a se afirmar? Eu acho que a dança ela é movida através desses encontros, né? Dessas possibilidades de partilha que nós estamos tendo, inclusive aqui. Isso aqui também já influencia na minha dança, né? Claro. Em como que eu consigo articular e elaborar todo o meu pensamento aqui na forma do diálogo. E quando a gente fala do corpo, ele também está em diálogo com os outros corpos, né? E acho que ter essa perspectiva da África Austral, com os bailarinos que aqui estão, que muitos têm essa experiência também na Europa, e como que eles voltam, como que eles ainda trazem e levam o trabalho deles para outras pessoas, convidam as outras pessoas a levarem os trabalhos para elas também, né? É uma forma muito peculiar e como que também as semelhanças estão da forma de lidar com dança, né, na construção do movimento, da ideia de um corpo autônomo e potente que age, mais buscando esse lugar, assim. Milene, o que é que te faz acreditar que através desses encontros é possível impulsionar, influenciar que a dança seja uma ferramenta importante para a construção de um mundo melhor? Acredito que essa pesquisa aqui na África Austral tem sido muito boa porque são outras pessoas e são outros corpos e é outra cultura. E isso me traz muita experiência, né? E a minha bagagem como dançarina brasileira, como atriz,
conhecer outras pessoas no outro país. Isso me dá muito mais força, e pensar que estamos falando de uma mesma linguagem, mas que cada corpo usa isso de uma forma. É interessante ver como essas pessoas agem, né, com essas linguagens, e isso é muito interessante. Basicamente, o que é que procura explorar na sua pesquisa? Busco a ligação dos corpos, como se expressar, como o corpo diz através dessa linguagem da dança. E vimos as danças tradicionais, que são muito boas, e também as danças contemporâneas dos coletivos. Bom, isso. Em Minas Gerais é isso, não é? E Maria Ângela, diga-me, o que é que essa experiência lhe permite perceber sobre as valências que a África tem para dialogar com o continente americano, sobretudo o diálogo entre Moçambique e Brasil, não é? Estes dois povos, através da dança? O que estes encontros têm estado a te permitir perceber? Eu percebo que esse intercâmbio que estamos fazendo é mesmo um lugar em que a gente consegue encontrar tanto similitudes quanto algumas diferenças, né? Porque ainda que tenhamos uma origem de um certo movimento que vem daqui, a gente no Brasil tem um contexto de mistura de outras culturas que é muito maior do que em Moçambique. Eu percebo que aqui a tradição se mantém com uma força maior do que as nossas. A gente é permeável por outras linguagens, e eu acho que esse intercâmbio que a gente traz e que a gente vem fazer aqui faz com que tenhamos tanto a absorver com a questão de trazer mais da tradição para as nossas danças, quanto trazer essa permeabilidade que as danças brasileiras têm para que a gente possa intercambiar mesmo as linguagens de dança. E Rafael, como é que olha exatamente para esta questão da importância desta visão dos bailarinos, dos coreógrafos africanos, em manter viva a chama da tradição? Como é que isto torna a expressão contemporânea da dança em África muito particular? É muito particular no sentido de como que eles se apropriam desse contemporâneo, né? E é o que eu estou percebendo até agora. Eu acho que o que a Maria Ângela disse, eu assino em gênero, número e grau. Acredito que tem essa diferença mesmo, essa principal diferença da manutenção dessa tradição, que lá a gente está permeado por outras construções de povos e que a gente, querendo ou não, de vez em quando se pega em uns átomos, em uns momentos onde a gente não acessa mais isso, né? Não tem mais esse trabalho, e que ao mesmo tempo também faz com que a gente construa essa possibilidade de diálogo maior, tal. Acredito que acho que é mais por aí, aonde que esse contemporâneo ele pega essas raízes tradicionais e consegue reinventar, desconstruir, lidar de uma outra forma, mas ainda sem perder essa identidade, né? E aí lá no Brasil a gente tem esse movimento também, mas não tanto, né? Buscando com a tradição, é muito mais através dessa visão do europeu, como é que ele trouxe essa dança pra gente, como que a gente se valida nesse lugar, né? Milene, e Milene que provocou, na verdade, essa discussão toda sobre a dança africana, assente na questão da tradição, porque a sua pesquisa, na verdade, gira em torno disso. E a pergunta que eu fiz ao Rafael, faço assim também: como é que isto torna particular a performance dos bailarinos africanos que decidem investir na dança contemporânea? Particular no sentido de, bom, tem uma tradição, essa tradição não se perde, né? É uma tradição e ela tem um fundamento. E a particular a dança contemporânea na África Austral, porque, bom, é muito diferente nesse sentido da criação, de como ser específico na sua ideia.
e como fazer isso acontecer no corpo de forma engajada e de forma precisa e também muito focada na expressão corporal. E, Maria Ângela, como é que olha para o Brasil agora, o contexto do Brasil agora no que diz respeito à força da dança contemporânea? Não vamos falar de política, não. Pois é difícil falar do contexto brasileiro sem querer se meter na política. Ok, porque... então fique à vontade. Esse espaço é um espaço aberto de ideias. Estamos vivendo um momento complexo em termos de avanços, né, de políticas culturais. Mas acho que ainda também é um momento que as coisas não estão se dando a ver. É preciso ter cuidado e paciência, mas até onde a gente está vendo, os espaços não estão sendo utilizados como deveriam, as políticas culturais têm sido estagnadas. A dança não tem sido lá tão incentivada quanto nos últimos anos, então não só a dança, mas como as artes em geral. Mas é um primeiro ano ainda de governo, então eu me sinto, e eu acho que muitos dos meus, como num entre-lugar do não saber exatamente, porque não me parece claro uma proposta de política cultural que seja de incentivo ou de continuidade às coisas que vinham sendo feitas. Então, o que dizer? Pois, é interessante esta busca de soluções, esta busca de alternativas para que os artistas continuem a se expressar, os pesquisadores, porque, por exemplo, a Melanie vem a Moçambique por via do mecanismo alternativo, não é? Através de uma vaquinha online, não é, que ela fez para poder aqui estar. Conta-nos lá esse filme. Acho que é bom partilhar essa história com os nossos telespectadores. Sim, bom, fiz uma vaquinha online. Primeiro explica-nos o que é vaquinha online. Sim, vaquinha online é um site onde você faz um cadastro e aí eles fazem, são campanhas, né? Você diz para onde você vai, qual que é o motivo dessa sua viagem, desse intercâmbio. É um crowdfunding, assim, uma espécie. Sim, isso. E aí tem um valor estimulado e as pessoas podem contribuir, pessoas de todos os lugares do mundo. E, bom, consegui 35 contribuições. Isso possibilitou eu estar aqui em Maputo. Muitas pessoas me ajudaram a realizar, né, esse intercâmbio. Foi assim que eu consegui. E como é que estabeleceu essa relação com o Kinani? Como é que conheceu e quando é que conheceu o Kinani? Sim, nós todos fazemos aula com a Marília Carneiro em Campinas. Comecei a fazer aula com ela nesse ano, né? E já sabia dessa pesquisa dela na dança aqui em Maputo. E ela abriu esse convite para que a gente pudesse acompanhar ela nessa pesquisa em dança por aqui. Aceitei o convite e cá estou. Eu faço essa pergunta a partir dessa discussão sobre o contexto do Brasil, que não se pode discutir nada sobre o Brasil sem se olhar para a atual conjuntura política do Brasil. E também a luta dos artistas para mudar o contexto atual e revolucionar, até porque a arte no Brasil sempre esteve presente nos momentos muito importantes desde a Revolução. E os artistas agora também daqui a 50 anos serão lembrados sobre as suas ações quando o Brasil estava a viver o que estamos aqui a testemunhar. Rafael, qual é o papel dos artistas efetivamente hoje para tornar o Brasil livre? Para tornar o Brasil livre, como bailarina, eu acho que os bailarinos precisam ser livres. Primeiro, colocar em cena os seus pensamentos e discussões e que acham pertinente. Acho que de primeiro lugar. Sem nenhum movimento aonde o censure, aonde não há a priori um preconceito, uma forma de você pegar e cercear o que a pessoa está dizendo, né? E em um segundo momento que os bailarinos se coloquem assim, que eles queiram se tornar potentes e capazes de abordar o assunto que tem que abordar e depois a gente elocubra ou dialoga sobre. Mas eu acho que esse binômio mesmo, né, de partir de um lugar de segurança, de
falar o que se pensa, e que os artistas tomem isso para si e que se coloquem como livres, porque senão também, né, eles ficam só se validando em cima de velhos discursos e aqueles que nos colocaram mesmo num contexto, digamos, aí bem particular, mais opressor. Maria Ângela, qual é, na sua opinião, pode ser uma intervenção de força dos artistas para mudar esta realidade? Olha, uma das coisas que a gente está aprendendo aqui no Kinani é essa autonomia do fazer artístico, né? Talvez a formação de redes sólidas e capazes de construir realidades alternativas para que a cultura de todas as formas de arte possam se manifestar e continuar a existir num contexto de censura seja muito mais interessante, né? Como podemos criar essa economia criativa mesmo na dança, de que forma que possamos nos manter funcionando. E agora, em termos de experiências práticas no âmbito do Kinani, o que é que está a ser mais interessante? Por exemplo, eu vi uma parte do vosso ensaio hoje, está com publicidade. Para si, Maria Ângela, o que é que está a ser mais interessante? O que é que está a abrir, até que ponto isto está a abrir uma nova fase na tua forma de encarar a dança? Eu acho que essa é a parte mais feliz, né, de estar aqui, é o intercâmbio mesmo com tantos outros artistas e poder participar dos ensaios, das preparações para os ensaios, e a forma como cada um trabalha é muito diferente, agrega para a gente um monte de linguagem que só constrói e faz querer a gente voltar mais vezes aqui e querer colaborar, contribuir, co-criar com esses artistas em outros lugares também. E Milene, como é que isto está a abrir, está a inaugurar uma nova fase na tua vida? É muito interessante ver essas pesquisas, né, que a gente tem feito nos ensaios, nas aulas, e até como mesmo observando, né, os corpos dançando. É muito interessante ver como cada pessoa trabalha, né? Como cada ideia que alguém de fora dá, como que isso se faz em cena, né? Isso é muito interessante de ver assim de fora, e também participando de dentro de treinamentos para os bailarinos que estão fazendo os espetáculos, poder fazer essa conexão mesmo, Brasil, Moçambique, poder ensaiar com eles, fazer as aulas, é muita aprendizagem. Rafael, como é que isso está a inaugurar uma nova fase na tua vida? Eu acho que primeiro a possibilidade de redes, né? Aqui uma das coisas que se faz é a gente trocar os Facebooks e Instagram das pessoas, para a gente se continuar mantendo em contato, né? Porque aqui é um ponto de partida para manutenção de um contato, né? Foi inaugurado pela Marília desde 2013 que vem para cá, né? Incentivado por uma política pública de incentivo à pesquisa lá no Brasil, na época, e só pôde fazer isso com esse incentivo público de financiamento para a pesquisa dela, e que aí ela conseguiu abrir as portas, ter os contatos com todos os criadores daqui. Agora, e aí já facilitou muito, né, a nossa inserção neste lugar, que é uma plataforma de lançamento para todos os artistas aqui, e acredito que essa possibilidade de que a gente agora faça essas redes também aumente as possibilidades de troca, elaboração, cocriação, como foi dito. Talvez não seja para agora, talvez seja uma coisa que vai maturar e vai dar frutos mais para frente, mas foi iniciado, né? Foi iniciado. E é importante também falar das vossas histórias particulares, da vossa relação com a dança, esse processo todo de iniciação, o vosso trabalho que desenvolve atualmente no Brasil. Rafael, como é que inicia a sua relação com a dança? Como e quando? Claro, eu particularmente, meu início com danças ele foi muito tardio. Eu acho que até por conta desse contexto que a Maria Ângela colocou e que a Milene também falou, sobre a questão da tradição. Lá no Brasil, que a gente
essa coisa que meninos não dançam e meninas podem, né? Então, por conta do lugar do balé, por exemplo, lá o balé lá é pop. E aí eu fui começar a dançar com 18 anos. Até então, o que eu fazia como forma de expressão, eu não dizia que era dança. E nem tinha essa verve artística. Então eu começo a dançar com 18 anos, neste contexto que eu disse, sobre de jazz e balé, que foi um acidente. Porque na época eu era atleta, fazia taekwondo. E aí tiveram duas meninas que estavam treinando, queriam aumentar a amplitude das pernas, fazer o famoso pernão. E aí me convidaram para dublar, elas vão montar um grease. E aí eu tava dançando 2 coreografias no final, então, do processo. Então aí eu comecei a dançar, vi com 22 anos a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Lá tinha o curso de bacharel em dança. Então eu vi uma possibilidade de me profissionalizar ali. E eu estou dançando desde então, dos 18 agora até os 33 anos. Aí a minha atuação depois que eu me formei, fui dançar em algumas companhias da cidade de São Paulo, que fica a 100 km de Campinas. Dancei em 3 ou 4 companhias lá, sempre nessa questão de freelancer. E depois, caminhando junto, sempre a questão pedagógica, adentrei a uma escola de ensino de dança dentro do currículo de artes. Depois, atualmente, estou como professor e coreógrafo da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. E desenvolvendo esse lugar, estudando filosofia e dança, filosofia da vontade com um professor lá da Unicamp, fazendo parte de grupos de pesquisa. Eu continuo, né, nessa toada. E Milene, conta-nos a sua história com a dança. Como e quando começa? Bom, começa desde pequena. Cresci nos anos 90, onde tinha muita música e muita dança no Brasil. Dancei muito quando pequena, mas comecei a minha carreira artística profissional em 2013, quando comecei a pesquisar teatro. Fiquei pesquisando até 2016, quando fui para São Paulo. Fiz um curso de improviso cênico na SP. E, bom, lá começou esse estudo da dança. Depois comecei a participar de muitas aulas, comecei a fazer aulas em Campinas. Foi aí que começou a dança. Estou tentando mesclar teatro e dança. E, bom, cá estou ainda nessa pesquisa. Sempre no processo e sempre a descobrir novas coisas e novas formas de intervir e de crescer. Maria Ângela, conta-me a sua história. Como e quando começa essa relação com a dança? Eu gosto de dizer que a gente começa a dançar ainda na barriga das nossas mães, né? Que já é um processo em que todos nós começamos dançando ainda que não digamos que aquilo é uma dança, né? Já está lá enquanto grafia do coração, que é o que é coreografia realmente, desde sempre, então. E aí, quando muito pequena, eu acho que assim como aqui em Maputo eu vejo muitas similitudes nessa coisa de estar para a dança como uma brincadeira, né? A gente dança porque brinca dançando, porque esse movimento faz parte do que a gente entende como alegria apenas, né? É a coisa do samba no pé, do gostar de dançar para o outro ver. Mas eu tive um caminho acadêmico muito diverso. Eu não me profissionalizei em dança no começo. Estudei literatura e foi só quando eu entrei para fazer o doutorado em literatura que eu passei a estudar interdisciplinariamente a dança enquanto um espaço de escrita. E daí a dança volta para a minha vida em 2013 também, nessa pesquisa de pós-graduação, e passa a ficar ainda mais no corpo, além de estar só na palavra. Então, eu misturo as duas coisas, a minha pesquisa é interdisciplinar. Aí encontro a Marina nesse meu último ano de escrita, com essa plataforma de pesquisa em dança, a Mutina,
que tem essa proposta de abrigar pesquisadores, bailarinos e outros profissionais de áreas diversas para justamente pesquisar movimento, pesquisar linguagem, e é nesse caminho que a dança fica cada vez mais presente para mim também. E a dança para si é vida ou expressão artística? Por aí. Para mim? É por aí. É para si. Eu acho que as duas coisas, não dá mais para separar o que é expressão artística, o que é vida, onde que começa, né? Nesses últimos tempos eu tenho pesquisado a ideia de estar num estado de dança que é constante, um estado de prontidão, um estado em que a dança está em mim, ainda que eu esteja apenas parada respirando. Ela é esse movimento interior que na nossa linguagem, que a gente vai compartilhar mais tarde no festival, o Steve Paxton chama de pequena dança. É ainda uma dança que está tão interna, tão interior, que não há que se perceber, mas a gente está a fazer, sim. Ok. Milene, a dança para si, expressão artística ou é vida? Nossa, é tudo, né? É movimento, é o sangue correndo no seu corpo, e é a sua respiração, e é como você se põe no mundo, como você enxerga as coisas. Não tem como separar. Rafael, ainda sente saudades do kimono? Porque vem das artes marciais, não é? Sim. Ou definitivamente encontrou o maior amor da sua vida na dança? Ou tudo relaciona-se de alguma forma? Eu acho que tudo o teu swing no ensaio, eu logo também pensei nisso quando ouvi-te no ensaio. Associei às artes marciais, curiosamente. Sim. Falar a verdade, eu acho que toda a prática que... Vou pegar um pouco do gancho da pergunta que você fez para elas. Sobre dança e vida. Como elas disseram, eu só não entendia que era dança. Mas era dança. Artes marciais? Também. Né? Por exemplo, no taekwondo, que era o que eu fazia, tinha os punses, que é a parte de sequenciamento e encadeamento de movimentos, que a cada faixa você vai aprendendo uma coreografia. Você já vai fazendo isso. Claro, ela tem uma tessitura de movimento, né? Ela é bem mais restrita, né? Mas como todo treinamento. E eu acho que tenho saudade do kimono, assim como tenho saudade de arroz e feijão, assim como tenho saudade de pessoas que se passaram... Cervejinha não tem saudade não, as daqui eu tô tomando, a 2M, desculpa, não podia fazer propaganda, não sei. Mas eu acho que essa questão da saudade, ela tá aí. E quando você coloca a dança como sendo algo que é da prática da vida, que é vida, ela se torna expressão cênica por si. E ela só é verdadeira assim. Não a todo momento eu estou a dançar, às vezes eu também não estou consciente disso. Mas às vezes quando eu trago para a consciência alguma percepção, algum entendimento, isso se torna dança, né? Então... Mas aí está, não é? É interessante sentir que as artes marciais, na tua forma de expressão corporal, estão lá as artes marciais de alguma forma, as influências e também o trabalho do corpo. Sim, que as artes marciais impõem e na forma de montar o espetáculo, montar uma peça de dança. Sim, eu acho que isso me fez, né? Durante muito tempo. É que a arte marcial foi um período, né? Mas a minha adolescência eu fui treinando vários esportes. Fui buscando o meu lugar e sempre não era o melhor, mas também não era o pior. Então eu ficava num lugar mais mediano e aí acabei achando na dança, né? Essa possibilidade. Mas sim, vão se desdobrando, né? São desdobramentos e vai encarnando. É engraçado também, por exemplo, como que por nunca ter feito determinado tipo de dança, quando entrei em contato aqui com alguns criadores, né? E como que quando um passo é apresentado, como que isso me remete a alguma coisa também. Apesar de nunca ter feito no sentido estricto da palavra, né? Aquela dança, mas como que isso reverberou e me lembra alguma coisa da minha história.
como que isso se atualiza naquele momento, que era arte marcial, mas que é ancestralidade também. A gente pode começar a falar sobre ancestralidade desse lugar do berço comum, África e Brasil, porque afinal temos uma ligação enorme, e apesar de ser branquela, assim, mas é isso. Há relações para além da língua e para além da cor, claro, obviamente. E Milene, diga-me, qual é a sua maior ambição neste universo da dança? Ambição? Olha, tem uma frase que eu gosto muito que é: troque ambição por curiosidade. Curiosidade. Qual é a tua maior curiosidade? Sou muito curiosa de ver como as pessoas se expressam com o corpo. Estou muito curiosa de ver as obras quando começar o Kinani, porque estamos acompanhando os ensaios. Então, quero ver as pessoas em cena. E como é que é esse diálogo entre a tua véia de atriz e bailarina? São duas áreas que obviamente dialogam, são artes cênicas, mas como é que efetivamente sentes que foi uma das belas coisas que te aconteceram, do seu ponto de vista artístico? Sim, eu acredito que tudo que a gente faz corporalmente, seja arte marcial como o Rafael, ou não sei, alguma prática física, né, corporal, ela fica no nosso corpo. Então a gente vai para uma dança e a gente acaba pegando lá da nossa bagagem, naquela última mala, a gente tira uma coisa que eu fiz lá em 2013, que era teatro, mas agora está na dança. Então tudo começa a ficar junto, né? Não existe separação, porque afinal sou um corpo e tem muita história e muita bagagem. Mariângela, preferes falar de ambição ou de curiosidade? Ou navegas na dúvida e idolatras a incerteza? Olha, só complicou. Abujar, provocações, né? Eu acho que eu gosto da curiosidade também. É um bom motivo para a gente seguir na pesquisa, né? Acho que assim como a Milene, eu tenho muita vontade de ver mais e de ver mais coisas, e a partir daqui, o que é que eu posso buscar para além, né, do que eu estou vendo aqui, para onde que a dança vai me levar, no lugar que eu vou ver outras tradições, outros lugares, outros movimentos, né? Acho que essa é a minha curiosidade, ver mais. Ver mais, ok. E em termos de ambições? A gente tinha combinado de não falar de ambição. Fica para a próxima vez. E agora, em termos de influências, de espaço, de realidades, de contextos, o que influencia a Mariângela no seu processo de criação? É uma pergunta sem resposta. Uma pergunta? Sem resposta. Eu acho que no processo de criação vai depender do que a gente está se propondo para aquele momento. Diversas coisas estão influenciando, desde o que a gente está fazendo no dia a dia, a essa nutrição que a gente tem a partir da pesquisa. É muito material que a gente acaba conseguindo. E o processo criativo dos outros, ele me influencia muito também. É muito bom estar aqui aprendendo como cada criador constrói o seu processo e como esses processos também se juntam ao meu e me fazem uma bailarina com mais material para trabalhar, né? Milene, fale-me das suas influências, das circunstâncias que te dão toda uma atmosfera criativa. Eu sinto muito que aqui, né, desde que a gente chegou, estamos vendo muitas arquiteturas, muitos espaços diferentes. Isso me influencia muito nesses espaços alternativos, como estamos aqui, como as pessoas deixam esse espaço, né, que é diferente de estar em cima de um palco. Aqui é um palco, mas estamos na rua, estamos num prédio abandonado. Isso é muito bom para minha pesquisa. Sim, arquitetura, cidade, isso. Ok. Rafael, fale-me disto, das tuas influências e do contexto que te faz criar. Contexto que me faz criar.
Eu não trabalhei ainda com bailarinos profissionais, né? Toda a minha história com dança ela é perpassada no lugar de coreógrafo, na parte pedagógica, né? Então eu durante a universidade teve 2 trabalhos que eu dirigi, um chamado Carência e o outro Condição número 01, Mundo Novo. O primeiro, uma música alemã chamada My Tile do Rammstein. Eu fui atrás da história e era uma história sobre realidade virtual, relações e como que essas relações fizeram com que houvesse um caso de canibalismo, né? De comum aceito, que eles aceitaram, de comum acordo. Depois no Mundo Novo foi o Aldous Huxley com Admirar Mundo Novo. Foi meu projeto de trabalho de conclusão de curso na Unicamp. E atualmente teve o último trabalho, o último processo, que foi também lá dentro da PUC, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, que eu trabalhei com o tema da solidão e pegando 2 artistas que estavam separados por 200 anos, o Goethe, com o Sofrimento do Jovem Werther, e a Francesca Woodman, e vários trabalhos dela do self-portrait, assim, né, de autorretrato. Então, o que permeia para mim é capturar esses momentos aonde nós fazemos mal para nós mesmos, assim, né, como sociedade. Então, perceber aonde que há esses lugares de opressão e cerceamento, quase que nessa melancolia kafkaniana, assim, e eu abordo mais por esse lugar, né, de perceber esses males e como que eles perpassam os nossos corpos, quase que num sentido num grito, assim, né, olha isso aqui que a gente tá fazendo com a gente. Então isso me chama muito a atenção. Aqui ainda não consegui pegar, claro. Eu acho que muito desdobrando o nosso processo de colonização no mundo, né, e os imperialismos, mas que aqui também se fez, né, ainda mais tardiamente, né, com o movimento de independência bem tardio, mas muito presente na vida de vocês. Então, acho que isso que me inspira, né, isso que me chama a atenção. O que realmente te importa? Transmitir o que sentes ou provocar um sentimento? As duas coisas. Tem um autor que eu li uma vez, Fábio de Grandes, Pedagogia do Espectador. Ele fala que o público, o bailarino ou o performer, ele primeiro sente e depois entende. Bem numa coisa cartesiana, assim, né? Agora, o espectador é o contrário, ele primeiro tenta entender e depois ele sente. Teve um espetáculo uma vez do Lume que eu vi que isso que ele falou me fez muito sentido, porque eu vi na prática. O Lume Teatro é um grupo de teatro, de núcleo de pesquisas teatrais da Unicamp. Ele teve uma peça chamada Café com Queijo, aonde teve uma pessoa que no final tomava-se café com queijo. E teve uma pessoa que pegou assim, nossa, eu tava lá sem entender a peça, aí comecei comecei a entender que eram narrativas, e quando eu tomei o café com queijo já lembrei da minha avó, que tem. Então ela foi nesse movimento mesmo de tentar entender depois, né, depois sentir algo. Eu acho que depende do lugar que a gente está ocupando, se é de espectador ou se é de performance. Eu acho que as duas coisas, sejam por essa via ou por conta de uma tradição, né, da gente separar o logos da prática, eu acho que ela é toda junta. E talvez aí que está a vantagem da dança, porque é tudo junto, não tem muito uma ordem. Quando a gente começa a elaborar, talvez a gente tente estabelecer essa ordem, mas ela é quase que um projeto. Melanie, o que é que realmente importa? Sentires ou provocares um sentimento? Não tem como se comunicar sem se expressar e nem se expressar sem se comunicar. Então, acho que está sempre presente. Sim, as duas coisas. Okay. Então, Maria Ângela, tens a mesma impressão? Não é possível montar uma peça e provocar um sentimento sem que necessariamente estejas, do ponto de vista sentimental, envolvido com a mesma peça?
É muito complexo, né? Que você está falando de sensações, sentimentos, e aí a gente pode se abster dessas coisas todas e ser muito técnico, no sentido de executar um trabalho, ainda que seja difícil que a gente separe as emoções do fazer, né? A gente de alguma forma está sempre se expressando e mostrando essas emoções, e espera-se de alguma forma elas possam atravessar também aqueles que enxergam na arte, né, que veem a arte, mas isso não dá para controlar, né? Se vai ou não atravessar o público é um segundo momento, não dá para controlar. Estamos quase a fechar a nossa conversa e o nosso programa também. Temos espaço para as duas últimas questões. Vamos falar agora do futuro. Qual é o futuro da dança no mundo? Comece por si, Maria Ângela. Tem o microfone, né? Tens o microfone. Como eu acredito que a dança ela é parte ainda do que é mesmo constituído o ser humano, né? Eu acredito que todos dançamos de verdade, ainda que não seja um fazer artístico. Eu acho que o futuro da dança é estar cada vez mais presente. Eu espero, se formos falar do que eu quero para o futuro da dança, é de que cada vez mais pessoas possam encontrar um lugar do fazer artístico dentro da dança também, porque há artistas que não têm espaço, que não têm lugar, que não conseguem pulsar uma veia por aí, né? Então, é o que eu espero. Ok, Melanie? Eu espero Qual é o futuro da dança? Futuro da dança. Eu espero que no futuro seja muito mais reconhecida, muito mais... Quero que as pessoas gostem mais de dança e que valorizem essa arte e que todo mundo possa experimentar essa coisa no corpo, no próprio corpo. Rafael, qual é o futuro da dança? Eu acho, né, que ela vai se fazer presente por até esse contexto que colocamos, que ela a dança ela é vida, faz parte e é expressão artística, mas eu acredito que por conta disso, né, a dança ela vai se fazer presente, ela no futuro. Como vai ser, quais vão ser os canais que validam determinada coisa, eu não posso ter ideia sobre. A gente está vendo vários movimentos, né? E essa dança ela é perpassada por esses movimentos que estão acontecendo no mundo e como que isso chega em determinados contextos. Mas aqui em Moçambique mesmo, por exemplo, a todo momento as pessoas estão trocando ideia na rua e já estão dançando. Já estão colocando um passo no meio. No Brasil, talvez as pessoas são mais tábuas, assim, nesse sentido, não dancem tanto. São um pouco mais travadas. Mas há muita dança também. E eu acho que é isso. Ela vai se fazer presente. Como? Talvez com muita luta. Talvez com menos em outros contextos. Mas presente estará. Inspirado no Antônio Bunjara, estivemos a falar dela assim rapidamente. Nos últimos anos, o que piorou? O público ou os artistas? Essa é boa. Eu acredito que não é uma questão de piora. Nós como pessoas melhoramos. A gente está conversando sobre dança contemporânea agora. Que espaço que a gente tinha, né? Sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás, para falar sobre dança contemporânea. Na televisão pública. Claro, óbvio, né? Então eu acho que na verdade há um avanço nesse sentido. É que a gente está muito apartado e a gente começa a perceber que teve um descolamento talvez entre quem faz arte e quem pode fruir a arte. Como eu disse, eu comecei a dançar com 18 anos. Antes eu não achava que a arte era uma possibilidade de vida.
Então não era um consumidor de. Então, acredito que tive um contexto privilegiado, né? Lá no Brasil a gente tem muito problema com racismo, com patriarcado, então que fazem com que a gente determine as nossas escolhas ou paute as nossas escolhas a partir desses lugares. E aí eu só começo a dançar tarde, e meus pais dificilmente vão me ver dançar. Eu acho que, então, tô dando uma volta, mas eu sendo bem tentando ser um pouco mais direto, eu acho que a gente avançou muito, estamos a perceber que há um descompasso, né? E há um lugar na formação mesmo das pessoas, que a gente poderia então, na verdade, introduzir isso nas escolas, desde criança, como possibilidade de fruição, seja no próprio corpo, como ela falou do futuro, que as pessoas experimentem mais, e que a gente seja menos impositivo, não faça isso, e fale mais sim, e para que a gente tenha esse lugar talvez de melhor. Agora falando sobre o futuro, voltei para o futuro, mas eu acho que não é uma piora, né? Gostei dessa, voltei para o futuro. Voltei para o futuro. Então eu acho que está mais nesse lugar mesmo de. Okay. Melanie, o que piorou? O público ou os artistas? Não sei, estamos em outro tempo, né, onde sinto que cada vez mais a dança está se colocando e cada vez mais as pessoas estão mais curiosas. Então, bom, não sei dizer o que piorou, mas eu vejo que um degrau avançou. Estamos. E Maria Ângela? Eu acho, assim como o Rafa falou, nós temos um problema no Brasil de formação. O público se forma muito menos do que o artista. O artista a gente ainda tem universidade, cursos, escolas, mas a gente não tem formação de público. O público se forma às vezes na amizade, né? São as nossas entre-relações que acabam consumindo arte. Então, é difícil porque a gente não tem educação estética na escola para apreciar a arte, né? Agora temos menos ainda, então eu acho que estamos num processo, neste momento, de retrocesso, pelo menos se falando de Brasil, porque não ensinar filosofia e artes é também não formar público consumidor delas, né? Porque o artista, a gente ainda tem os que pulsam e não se contêm nas caixas e acabam se formando, estando presente, estando na luta, estando na frente, acaba acontecendo, né? Agora, o público, infelizmente... acho que é uma pergunta que se... Muito obrigado pela vossa presença. Bem-vindos a Maputo. Bem-vindos a Obrigado a vocês. Obrigado. Nós ficamos por aqui, obrigado aos nossos telespectadores que também nos acompanharam durante estes minutos, nesta já missão de levar aos nossos telespectadores o que acontece na cidade de Maputo, no universo das artes, letras e ideias. A programação do Festival de Dança Contemporânea, o Kinani, vai continuar a ser a nossa grande agenda nos próximos dias. Leiam bons livros, vejam bons filmes, escutem bons discos e até amanhã.